O medo não vem de Deus e não deve governar nossas decisões. Essa verdade, embora simples, confronta profundamente a forma como muitos de nós vivemos. O medo costuma se apresentar como algo natural, até justificável, especialmente diante das incertezas da vida. Ele surge quando o futuro é desconhecido, quando as circunstâncias fogem do nosso controle ou quando experiências passadas deixaram marcas profundas. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que, embora o medo possa bater à porta do coração humano, ele não foi designado para ocupar o trono da nossa vida. Quando permitimos que o medo governe nossas decisões, passamos a viver abaixo daquilo que Deus planejou para nós. A Bíblia afirma claramente que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o medo não tem origem no caráter de Deus, nem no seu propósito para seus filhos. Deus é pai, e um pai saudável não educa seus filhos através do terror, da insegurança ou da constante ameaça. Pelo contrário, ele nos conduz com amor, nos fortalece com poder e nos orienta com sabedoria. Quando o medo se torna dominante, ele distorce nossa percepção da realidade, nos faz tomar decisões baseadas na autoproteção e não na confiança em Deus. O medo tem uma habilidade perigosa. Ele convence a pessoa de que está sendo prudente, quando na verdade está sendo controlada. Muitas decisões são adiadas, muitos chamados são ignorados e muitos sonhos dados por Deus são abandonados não por falta de fé declarada, mas por medo silencioso. Medo de errar, medo de fracassar, medo da opinião dos outros, medo de perder conforto, medo de sofrer novamente. Esse tipo de medo não grita, ele sussurra. E exatamente por isso se torna tão perigoso. Aos poucos ele vai moldando escolhas, limitando passos e reduzindo a vida espiritual a uma zona de conforto que nunca foi o destino de Deus. Quando o medo governa, ele produz paralisia. Pessoas deixam de agir porque esperam o momento perfeito, as condições ideais, garantias absolutas. Mas a fé nunca exigiu controle total das circunstâncias, ela sempre exigiu confiança em Deus. O medo diz, não avance até ter certeza, enquanto a fé diz, avance porque Deus é fiel. Essa diferença muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Decisões guiadas pelo medo normalmente resultam em arrependimento, porque nos afastam da obediência. Já decisões guiadas pela fé podem até envolver riscos, mas sempre produzem crescimento espiritual e maturidade. É importante entender que sentir medo não é pecado. O problema é permitir que ele determine nossas escolhas. Até mesmo grandes homens e mulheres de Deus sentiram medo. O que os diferenciou não foi a ausência desse sentimento, mas a decisão de não se submeter a ele. Eles aprenderam a submeter o medo à verdade de quem Deus é. Quando o medo tenta assumir o controle, a fé precisa assumir o comando. Isso exige uma postura ativa, uma decisão consciente de confiar em Deus, mesmo quando as emoções dizem o contrário. O medo também revela em quem ou em que estamos confiando. Quando confiamos excessivamente em nossa própria capacidade, o medo cresce porque sabemos que somos limitados. Quando confiamos nas circunstâncias, o medo aumenta porque elas mudam constantemente. Mas quando confiamos em Deus, o medo perde força, porque Ele é imutável, fiel e soberano. Deus não muda de humor, não falha em suas promessas e não é surpreendido por crises. Quando essa verdade desce do intelecto para o coração, ela transforma a maneira como decidimos. Muitas vezes o medo se manifesta como uma voz interior que questiona, e se não der certo, a fé responde com outra pergunta. E se Deus estiver nisso? O medo sempre aponta para o pior cenário, enquanto a fé se ancora no caráter de Deus. Não se trata de otimismo humano, mas de confiança espiritual. A fé não ignora riscos, mas acredita que Deus é maior do que eles. Quando permitimos que o medo governe, começamos a viver uma fé teórica que acredita em Deus apenas, enquanto tudo está sob controle. Deus nos chama para uma vida guiada pelo Espírito, não por impulsos emocionais desordenados. O medo desordenado não produz sabedoria, ele produz escravidão. Jesus nunca tomou decisões baseadas no medo, mesmo enfrentando perseguição, rejeição e a cruz. Ele caminhou em plena obediência ao Pai, confiando no propósito eterno, mesmo quando isso envolvia sofrimento. Seguir a Cristo é aprender a viver dessa mesma forma, não negando a dor, mas não permitindo que ela governe nossas escolhas. Quando escolhemos não permitir que o medo nos governe, abrimos espaço para o agir de Deus. A fé
nos move para fora da zona de conforto e nos conduz para o centro da vontade divina. É nesse lugar que experimentamos crescimento, transformação e propósito. O medo nos mantém presos ao que é previsível, a fé nos conduz ao que é eterno. Deus nunca prometeu a ausência de desafios, mas prometeu sua presença constante. E essa presença é suficiente para enfrentar qualquer situação. Portanto, vencer o medo começa com uma decisão interior. Quem vai governar minha vida? As circunstâncias, as emoções ou a confiança em Deus? Cada dia somos confrontados com essa escolha. Quando escolhemos confiar em Deus, mesmo com o coração acelerado, estamos declarando que Ele é maior do que nossos temores. Pouco a pouco, à medida que caminhamos em fé, descobrimos que o medo perde sua autoridade e que a vida com Deus é muito maior, mais segura e mais plena do que qualquer prisão construída pelo medo. Caminhar em fé é confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Essa afirmação confronta diretamente a maneira natural como o ser humano reage aos problemas. Normalmente, quando enfrentamos dificuldades, nossa primeira reação é tentar entender tudo, controlar cada detalhe e buscar garantias de que nada dará errado. No entanto, a fé não funciona segundo a lógica do controle humano. Ela nasce da confiança em Deus e cresce justamente nos momentos em que as respostas não são claras e o caminho parece incerto. A fé verdadeira se revela quando somos chamados a continuar caminhando, mesmo sem chegar todo o percurso. As circunstâncias têm o poder de influenciar nossas emoções e, muitas vezes, nossa percepção de Deus. Quando tudo vai bem, é fácil declarar confiança. Mas quando surgem crises, perdas, doenças ou portas fechadas, a fé é testada. Nesses momentos, somos tentados a interpretar a presença de Deus pela situação que estamos vivendo e não pela verdade da sua palavra. A fé, porém, nos chama a fazer o contrário, interpretar as circunstâncias à luz de quem Deus é. Ele continua sendo bom, fiel e soberano, independentemente do que estamos enfrentando. Confiar em Deus em meio às adversidades não significa negar a dor ou fingir que tudo está bem. A fé bíblica é honesta e profunda. Ela reconhece a realidade, mas se recusa a permitir que a realidade tenha a palavra final. Muitas vezes, as circunstâncias gritam mais alto do que a promessa, e o coração fica dividido entre o que se vê e o que se crê. É exatamente nesse ponto que a fé se torna uma escolha. Não uma emoção passageira, mas uma decisão firme de descansar em Deus mesmo. Quando o cenário externo parece contradizer aquilo que Ele prometeu, a Bíblia nos ensina que andamos por fé e não por vista. Isso significa que nossa caminhada com Deus não é guiada apenas pelo que os olhos naturais conseguem perceber. Se dependêssemos apenas daquilo que vemos, desistiríamos facilmente. As circunstâncias mudam, as pessoas falham e os recursos se esgotam. A fé, porém, nos conecta com uma realidade espiritual maior, onde Deus já está agindo, mesmo quando não percebemos. Confiar em Deus é acreditar que Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe conforme seu plano perfeito. Muitas vezes, Deus permite circunstâncias difíceis não para nos destruir, mas para nos amadurecer. A fé cresce quando somos levados além da dependência de nossas próprias forças. Enquanto tudo está sob controle, tendemos a confiar em nós mesmos. Mas quando somos confrontados com limites, aprendemos a depender de Deus de forma mais profunda. As dificuldades se tornam instrumentos nas mãos de Deus para moldar nosso caráter, fortalecer a nossa fé e alinhar nosso coração a seu propósito. Caminhar em fé em meio às lutas exige paciência. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa acontecer rapidamente. Porém, Deus trabalha em processos. Muitas promessas não se cumprem da noite para o dia. Entre a promessa e o cumprimento, existe um caminho de fé, obediência e perseverança. Nesse intervalo, as circunstâncias muitas vezes parecem contradizer aquilo que Deus falou. É nesse tempo que aprendemos a confiar não apenas no que Deus faz, mas em quem Ele é. A fé também nos ensina a descansar. Descansar não significa passividade, mas confiança ativa. É continuar fazendo o que precisa ser feito, obedecendo a Deus, mesmo quando o coração está cansado. O descanso da fé nasce da certeza de que Deus está no controle. Quando entendemos que não carregamos o peso do mundo sobre nossos ombros, somos libertos da ansiedade. A fé nos permite entregar preocupações, medos e expectativas nas mãos de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Outro aspecto essencial de caminhar em fé é aprender a louvar a Deus mesmo em meio às circunstâncias difíceis. O louvor não muda a Deus, mas muda a nossa perspectiva. Quando escolhemos adorar,
declaramos que Deus é maior do que a situação. Isso fortalece o coração e renova a esperança. Muitas batalhas espirituais são vencidas quando decidimos confiar e adorar, mesmo sem ver resultados imediatos. A fé se fortalece quando o coração permanece alinhado com Deus, independentemente do cenário. Caminhar em fé também significa não permitir que o medo do futuro roube a alegria do presente. As circunstâncias desafiadoras frequentemente nos levam a antecipar problemas que ainda nem aconteceram. A fé nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que Deus já está no amanhã. Ele conhece o fim desde o começo e não é pego de surpresa por nada. Quando descansamos nessa verdade, somos capazes de enfrentar o hoje com coragem e esperança. Por fim, confiar em Deus em meio a circunstâncias difíceis é um testemunho poderoso. As pessoas ao nosso redor observam como reagimos às adversidades. Quando escolhemos caminhar em fé, mesmo em meio às lutas, revelamos ao mundo um Deus que sustenta, fortalece e conduz seus filhos. A fé não apenas nos transforma por dentro, mas também se torna um sinal visível da presença de Deus em nossas vidas. E assim, passo a passo, aprendemos que caminhar em fé não é negar as circunstâncias, mas confiar que Deus é maior do que todas elas e que Ele permanece fiel em todo o tempo. Conhecer quem Deus é enfraquece o medo e transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Muitas vezes, o medo não nasce apenas das circunstâncias, mas de uma visão distorcida ou limitada de Deus. Quando não compreendemos profundamente o caráter de Deus, tendemos a enxergar os problemas como maiores do que realmente são. O coração humano se assusta facilmente quando perde a consciência de quem está no controle. Por isso, o crescimento espiritual não começa apenas com mudanças externas, mas com uma revelação interna de quem Deus é. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos que Ele é confiável. Deus não é instável, não age por impulsos e não muda conforme as circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa verdade traz segurança ao coração. O medo se alimenta da incerteza, mas a fé se fortalece na constância de Deus. Quando entendemos que o caráter de Deus não varia, podemos descansar mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. A confiança não está no que sentimos, mas em quem Ele é. Muitos medos surgem porque projetamos em Deus experiências humanas. Pessoas falham, prometem e não cumprem. Dizem que estarão presentes e desaparecem. Quando inconscientemente acreditamos que Deus pode agir da mesma forma, o medo encontra espaço para crescer. Mas Deus não é como o homem. Ele é fiel às suas promessas, atento às nossas necessidades e próximo dos que o buscam. Conhecer Deus por meio da palavra nos ajuda a separar quem Ele realmente é. É das ideias erradas que muitas vezes carregamos no coração. A Bíblia revela um Deus que se importa profundamente com seus filhos. Ele não é distante nem indiferente às nossas dores. Ele vê cada lágrima, conhece cada pensamento, entende cada luta silenciosa. Quando essa verdade se torna viva dentro de nós, o medo perde força. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados e não estamos caminhando sem direção. Deus caminha conosco. E sua presença constante traz coragem ao coração mais frágil. Conhecer Deus também significa compreender sua soberania. Nada acontece fora do seu controle. Mesmo aquilo que não entendemos ou que nos causa dor, não escapa à sua autoridade. O medo cresce quando acreditamos que tudo depende apenas de nós. A fé cresce quando reconhecemos que Deus governa sobre todas as coisas. Isso não significa que entendemos todos os seus caminhos, mas que confiamos em seu coração. Saber que Deus está no controle nos liberta da necessidade de controlar tudo. À medida que conhecemos Deus, passamos a confiar em seu amor. O amor de Deus não é condicionado ao nosso desempenho. Ele não nos ama mais quando acertamos, nem nos ama menos quando falhamos. Essa compreensão é libertadora. Muitas pessoas vivem dominadas pelo medo, porque acreditam que ao errar perderão o favor de Deus. Mas quando entendemos que somos amados pela graça, o medo da rejeição e da condenação perde seu poder. O amor perfeito lança fora o medo. Conhecer Deus também nos ajuda a entender que Ele é um Pai que corrige, mas nunca abandona. Algumas pessoas têm medo de Deus porque confundem correção com punição destrutiva. A correção de Deus tem como objetivo nos alinhar ao seu propósito, não nos ferir. Quando compreendemos isso, deixamos de fugir de Deus nos momentos difíceis e passamos a correr para Ele. O medo nos afasta, o conhecimento de Deus nos aproxima. Quanto mais nos aprofundamos no relacionamento com Deus, mais aprendemos a reconhecer sua voz. O medo gera confusão, pensamentos desordenados e ansiedade. A voz de Deus, porém, traz paz, clareza e direção. Conhecer Deus nos permite discernir o que vem dele e o que nasce do medo. Muitas decisões erradas
são tomadas porque pessoas confundem a voz do medo com a prudência. Quando conhecemos Deus, aprendemos a identificar sua direção mesmo em meio ao barulho das emoções. O conhecimento de Deus não é apenas intelectual, é relacional. Não se trata apenas de saber sobre Deus, mas de caminhar com Ele diariamente. A intimidade com Deus fortalece a fé, porque experiências pessoais com Ele se tornam testemunhos internos. Quando enfrentamos novos desafios, lembramos do que Deus já fez no passado. Essas memórias espirituais alimentam a confiança e enfraquecem o medo. Quem conhece Deus de perto não se desespera facilmente, porque já provou da sua fidelidade. Além disso, conhecer Deus nos ajuda a alinhar nossas expectativas. Muitas frustrações nascem de expectativas erradas sobre Deus. Quando entendemos que Ele trabalha em processos, que seus tempos são perfeitos e que seus caminhos são mais altos que os nossos, o medo da espera diminui. Aprendemos a confiar mesmo quando não vemos resultados imediatos. A fé amadurece quando entendemos que Deus nunca se atrasa, mesmo quando parece silencioso. Por fim, quanto mais conhecemos quem Deus é, mais nossa identidade nele é fortalecida. O medo muitas vezes nasce da insegurança sobre quem somos, mas quando sabemos que somos filhos amados, escolhidos e cuidados por Deus, enfrentamos a vida com outra postura. A identidade firme em Deus gera coragem. O medo perde autoridade quando o coração está ancorado na verdade de quem Deus é e de quem somos nele. Conhecer Deus não elimina os desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com confiança, esperança e fé, certos de que aquele que está conosco é maior do que qualquer temor. Confiar no propósito de Deus traz descanso ao coração em meio à incerteza. Grande parte do medo que carregamos nasce da sensação de que as coisas estão fora de controle ou de que nossa vida está seguindo um caminho sem sentido. Quando não conseguimos enxergar propósito no que estamos vivendo, o coração se angustia, a mente se cansa e a fé enfraquece. No entanto, a palavra de Deus nos revela que nada acontece por acaso e que até mesmo os momentos difíceis estão inseridos em um plano maior, cuidadosamente conduzido por um Deus sábio e amoroso. O propósito de Deus não significa ausência de dor, mas presença de sentido. Muitas vezes esperamos que o propósito divino nos poupe de sofrimentos, quando na verdade Ele nos sustenta durante eles. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Cada fase da vida, inclusive aquelas que não entendemos, contribui para a formação do nosso caráter e para o cumprimento do seu plano. Quando compreendemos isso, o medo do porquê começa a dar lugar à confiança no para quê. A incerteza é um dos maiores gatilhos do medo humano. Queremos saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Porém, Deus raramente revela todos os detalhes de uma vez. Ele nos convida a confiar passo a passo. Confiar no propósito de Deus é aceitar que nem tudo precisa ser compreendido para ser vivido, é aprender a descansar mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. Esse descanso não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle de cada detalhe. Quando acreditamos que Deus tem um propósito, somos libertos da pressão de precisar resolver tudo sozinhos. O coração encontra alívio ao reconhecer que existe um plano maior do que nossas limitações. Muitas vezes, o medo surge porque acreditamos que um erro pode arruinar tudo. Mas o propósito de Deus é maior do que nossas falhas. Ele é especialista em redirecionar caminhos, restaurar histórias e transformar situações aparentemente perdidas em instrumentos de bênção. Essa verdade traz descanso, porque nos lembra de que nossa vida não depende apenas da nossa perfeição, mas da fidelidade de Deus. Confiar no propósito de Deus também muda a forma como lidamos com o tempo. A ansiedade frequentemente nasce da pressa. Queremos resultados rápidos, soluções imediatas e respostas claras. Porém, Deus trabalha em um ritmo que forma o coração. O propósito divino não é apressado, mas preciso. Quando aprendemos a confiar no tempo de Deus, o medo de ficar para trás perde força. Descobrimos que esperar em Deus não é perder tempo, mas ser preparado para aquilo que ainda virá. Muitos momentos de dor só fazem sentido quando olhados à luz do propósito de Deus. No meio da luta, é difícil enxergar significado, mas com o passar do tempo, percebemos que certas experiências nos ensinaram a depender mais de Deus, a desenvolver compaixão, a fortalecer a fé e a amadurecer emocionalmente. O propósito de Deus age de forma silenciosa, muitas vezes invisível, mas profundamente eficaz. Saber disso nos ajuda a confiar mesmo quando não sentimos nada especial acontecendo. Confiar no propósito de Deus também nos livra da comparação. O medo cresce quando olhamos para a vida dos outros
e achamos que estamos atrasados ou esquecidos. Mas o propósito de Deus é pessoal e único. Ele não trabalha com cópias, mas com histórias individuais. Cada pessoa tem um tempo, um processo e um chamado específico. Quando entendemos isso, o coração descansa. Não precisamos correr para alcançar o ritmo de ninguém, apenas caminhar fielmente no caminho que Deus preparou para nós. Outra fonte de descanso ao confiar no propósito de Deus é a certeza de que Ele transforma o mal em bem. Situações que o inimigo tenta usar para nos paralisar de medo podem se tornar instrumentos de crescimento e testemunho. Deus não é autor do mal, mas é poderoso para redimir qualquer situação. Essa convicção nos fortalece quando enfrentamos injustiças, perdas ou frustrações. Sabemos que nada foge da capacidade de Deus de restaurar e dar novo significado. O propósito de Deus também nos ensina a viver com esperança. Mesmo quando uma porta se fecha, acreditamos que Deus pode abrir outra. Mesmo quando um plano falha, sabemos que Deus tem um caminho melhor. Essa esperança não é ilusão, mas confiança fundamentada no caráter de Deus. O medo perde espaço quando a esperança cresce, porque o coração deixa de enxergar o futuro como ameaça e passa a vê-lo como território de Deus. Por fim, confiar no propósito de Deus nos convida a descansar a alma. Não precisamos ter todas as respostas nem controlar todos os resultados. Nossa responsabilidade é confiar, obedecer e caminhar. O restante pertence a Deus. Quando entregamos nossas preocupações nas mãos dele, experimentamos uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz guarda o coração e a mente, fortalecendo-nos para seguir adiante com fé. Confiar no propósito de Deus não elimina os desafios, mas nos permite atravessá-los com descanso, segurança e esperança, certos de que nossa vida está firmada em mãos fiéis. A obediência fortalece a fé e quebra o poder do medo de forma prática e transformadora. Muitas pessoas acreditam que primeiro precisam sentir coragem para depois obedecer. Mas no reino de Deus, a ordem costuma ser inversa. A coragem nasce no caminho da obediência. O medo perde força quando damos passos de fé, mesmo com o coração ainda inseguro. A obediência não é ausência de temor, mas a decisão de confiar em Deus acima das próprias emoções. O medo tenta nos convencer a esperar até que tudo esteja perfeito. Ele diz que ainda não é o momento, que faltam recursos, preparo ou segurança. A obediência, porém, responde com prontidão. Ela reconhece que Deus não exige perfeição, mas disponibilidade. Quando obedecemos, demonstramos que confiamos mais na direção de Deus do que na nossa própria capacidade. Cada ato de obediência se torna uma declaração silenciosa de fé e um golpe direto contra o domínio do medo. Obedecer a Deus muitas vezes nos coloca fora da zona de conforto. É exatamente nesse ponto que o medo se manifesta com mais intensidade. Ele tenta nos proteger de riscos, rejeição e fracasso. Contudo, a obediência nos leva a experimentar a fidelidade de Deus de forma concreta. Enquanto permanecemos paralisados pelo medo, conhecemos Deus apenas em teoria. Mas quando obedecemos, mesmo sem todas as respostas, passamos a conhecê-lo por experiência. A fé deixa de ser apenas crença e se torna vivência. A obediência também nos ensina a confiar nos processos de Deus. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas Deus trabalha passo a passo. Um pequeno ato de obediência hoje prepara o terreno para algo maior amanhã. O medo quer atalhos, a obediência aceita o caminho, e ao longo desse caminho a fé é fortalecida, porque percebemos que Deus honra cada passo dado em confiança. Mesmo quando os resultados não são visíveis de imediato, algo profundo está sendo construído dentro de nós. Quando escolhemos obedecer, o medo começa a perder a autoridade sobre nossas decisões. E deixa de ser o fator determinante e passa a ser apenas uma emoção que não governa mais. A obediência redefine prioridade. Em vez de perguntar o que pode dar errado, passamos a perguntar o que Deus está pedindo. Essa mudança de foco transforma a forma como enfrentamos desafios. A fé cresce quando aprendemos a colocar a vontade de Deus acima do desejo de autoproteção. A obediência também traz clareza. Muitas pessoas vivem confusas porque tentam discernir a vontade de Deus sem estar dispostas a obedecer ao que Ele já revelou. O medo gera indecisão, mas a obediência gera direção. À medida que obedecemos no que é simples, e claro, Deus nos guia em decisões maiores. A fé se fortalece porque percebemos que Deus fala, orienta e confirma o caminho daqueles que confiam nele. Outro aspecto importante é que a obediência nos conecta ao propósito de Deus. Quando resistimos por medo, atrasamos processos e perdemos oportunidades de crescimento.
Mas quando obedecemos, alinhamos nossa vida ao plano divino. Mesmo que a obediência envolva renúncia, ela nunca é perda. Deus sempre honra aqueles que confiam nele. A fé amadurece quando entendemos que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho, mesmo quando parece difícil. A obediência também revela em quem confiamos. Quando obedecemos apenas quando tudo faz sentido, estamos confiando em nosso entendimento. Mas quando obedecemos mesmo, sem compreender completamente, estamos confiando em Deus. Esse tipo de obediência fortalece a fé de forma profunda, porque nos ensina a depender de Deus e não de nossa lógica. O medo perde força quando aprendemos que não precisamos entender tudo para confiar. Além disso, a obediência libera paz. O medo traz inquietação, ansiedade e peso. A obediência, mesmo quando exige sacrifício, traz descanso interior. Há uma paz que nasce quando sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que estamos caminhando conforme a direção divina. A fé se fortalece quando o coração descansa na obediência. Por fim, a obediência nos transforma em testemunhas vivas da fidelidade de Deus. Cada passo obediente se torna uma história de provisão, cuidado e direção divina. O medo perde espaço à medida que acumulamos experiências com Deus. O que antes parecia impossível passa a ser enfrentado com confiança, porque sabemos que Deus é fiel. A obediência não elimina os desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com fé. Ao escolher obedecer, mesmo com temor, descobrimos que Deus caminha conosco, fortalece nossos passos e transforma o medo em instrumento de crescimento espiritual. A palavra de Deus e a comunhão fortalecem a caminhada de fé e sustentam o coração contra o medo de forma contínua e profunda. Ninguém foi criado para viver uma vida de fé isolada, nem para enfrentar batalhas espirituais apenas com forças próprias. Deus nos deixou princípios claros para permanecermos firmes, alimentar-nos da sua palavra e caminhar em comunhão com outros que compartilham da mesma fé. Quando esses dois elementos estão presentes, a fé cresce e o medo perde espaço. A palavra de Deus é fonte de verdade em um mundo cheio de vozes contraditórias. O medo nasce, muitas vezes, daquilo que ouvimos repetidamente, notícias negativas, opiniões humanas, lembranças dolorosas e pensamentos distorcidos. A palavra, porém, renova a mente e alinha o coração com a verdade divina. Quando lemos, meditamos e declaramos as Escrituras, permitimos que Deus redefina nossa percepção da realidade. A fé se fortalece porque passamos a enxergar a vida sob a perspectiva de Deus e não apenas pelas circunstâncias. A palavra de Deus não é apenas informação espiritual, ela é alimento. Assim como o corpo enfraquece sem nutrição adequada, a fé enfraquece quando não é alimentada regularmente. Muitos cristãos tentam vencer o medo apenas com força de vontade, mas ignoram a necessidade de se nutrir espiritualmente. A palavra traz ânimo, correção, esperança e direção. Ela nos lembra das promessas de Deus, revela seu caráter e nos fortalece nos momentos de fraqueza. Quanto mais nos enchemos da palavra, menos espaço o medo encontra para se instalar. Além disso, a palavra de Deus nos ajuda a discernir pensamento. Nem todo pensamento que surge na mente é verdadeiro ou vem de Deus. O medo costuma se disfarçar de lógica, prudência ou até espiritualidade. A palavra funciona como um filtro, ajudando-nos a identificar o que está alinhado com a verdade e o que precisa ser rejeitado. Quando aprendemos a confrontar pensamentos de medo com a verdade bíblica, nossa fé se torna mais firme e nossa mente mais estável. A comunhão também desempenha um papel essencial na caminhada de fé. Deus nos criou para viver em relacionamento. A fé se fortalece quando é compartilhada e o medo perde força quando não é enfrentado sozinho. Na comunhão, encontramos encorajamento, oração, correção e apoio. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para nos lembrar de verdades que já sabemos, mas que esquecemos em momentos de luta. A presença de irmãos na fé nos ajuda a permanecer firmes quando estamos emocionalmente cansados. O isolamento é um terreno fértil para o medo. Quando nos afastamos da comunhão, os pensamentos se tornam mais intensos, as dúvidas crescem e a fé enfraquece. A comunhão traz equilíbrio, ela nos ajuda a enxergar além da nossa própria perspectiva. Ao ouvir testemunhos, compartilhar experiências e caminhar juntos, percebemos que não somos os únicos a enfrentar desafios. Isso gera esperança e fortalece a confiança em Deus. A comunhão também nos ensina a viver a fé de forma prática. Através do relacionamento com outros, aprendemos a servir, perdoar, amar e ser humildes. Esses valores fortalecem a fé porque nos aproximam do coração de Deus. O medo se enfraquece quando aprendemos a viver para algo maior do que nós mesmos. A fé cresce quando entendemos que fazemos parte de um corpo
e que Deus age através da unidade. Outro aspecto importante é a oração compartilhada. Quando oramos juntos, nossa fé é fortalecida. Há momentos em que a própria pessoa não consegue orar com fé por si mesma, mas a fé de outros a sustenta. A comunhão permite que a fé seja emprestada, fortalecendo aqueles que estão fracos. O medo perde força quando é exposto à luz da oração e do amor fraternal. A palavra e a comunhão também nos ajudam a permanecer firmes ao longo do tempo. A caminhada de fé não é feita apenas de momentos intensos, mas de constância. Há dias em que a fé parece forte e outros em que parece frágil. Nesses momentos, a disciplina de se alimentar da palavra e de permanecer em comunhão sustenta o coração. A fé se fortalece gradualmente, como uma raiz que cresce de forma silenciosa, mas firme. Por fim, quando a palavra de Deus habita ricamente em nós e a comunhão é vivida de forma saudável, a fé se torna resiliente. O medo pode até tentar se aproximar, mas não encontra espaço para dominar. Aprendemos a responder às dificuldades com confiança, não porque somos fortes, mas porque estamos bem fundamentados. A palavra nos lembra quem Deus é e a comunhão nos lembra que não caminhamos sozinhos. Assim, fortalecidos pela verdade e pelo relacionamento, seguimos em frente com fé, coragem e esperança, confiando no propósito de Deus em cada passo da jornada.